Paulo, né? Olha só, gente, a Roberta, quem que a gente trouxe para falar com a gente sobre essa questão de segurança psicológica, ambientes seguros, como funciona isso nas empresas. Ela é formada em economia nos Estados Unidos e em artes cênicas no Brasil. Nossa, duas coisas Totalmente diferentes, né? são diferentes mesmo, né? São diferentes. Gente, o Eu que aconteceu? Então, quando eu era criança, adolescente, eu queria muito fazer teatro. E eu comecei a fazer teatro numa escola que era... Naquela época não existia faculdade de teatro, existia curso profissionalizante, né? E eu fui criada no Rio de Janeiro, eu nasci em São Paulo, mas eu fui criada no Rio de Janeiro. E eu fiz a CAL, que era o Centro de Artes Laranjeiras. Enquanto eu estava no segundo grau, naquela época se chamava segundo grau, hoje em dia... Já vamos denunciando aqui. Pois é, vai denunciando a idade. É. Mas eu me formei e eu tive a oportunidade de trabalhar numa peça profissional mesmo. Que legal. Né, com Jorge Dori, Carvalhinho na época. E rodei o Brasil com aquela peça. Comecei a fazer televisão. Né? Então, o estudo era um desafio, mas eu conseguia, né, estudar e fazer novelas. Eu fiz novelas na Rede Globo. Sério? E fiz teatro. Que legal. E a partir daí, só que os meus pais, eles acreditavam que eu precisava ter uma faculdade de verdade, uma profissão, porque aquilo não era uma profissão na cabeça deles, né? Aquilo era um hobby, né? E quando eu cresci um pouco mais, quando chegou a época de fazer a faculdade, eu até entrei na faculdade um pouquinho mais tarde, eu fui para os Estados Unidos para fazer economia, porque eu achava que, ok, já que eu já produzo as minhas peças, né? Lá num determinado momento eu já estava produzindo também. E eu gosto de fazer nesse mundo artístico, então eu vou fazer economia porque vai me ajudar nas minhas produções. Não vai ser só os insights, né, e o meu jeito de fazer. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos para me formar, naquela época era já 2001 que eu estava me formando, e o banco de investimento estava bombando naquela época e eu, fazendo economia, tive a oportunidade de começar a trabalhar em banco de investimento. E aí eu comecei a ver o que era ganhar dinheiro de verdade, né? Porque até então eu estava brincando de ser feliz. Sim, eu ia até brincar com você. Eu falei, seu pai falou, não, você precisa ganhar dinheiro, minha filha. Exatamente. Vai As estudar. contas vão bater em casa. E aí eu comecei a trabalhar, né, com o banco de investimento, só que não era o que eu gostava. De verdade, eu me lembro que as melhores relações né, que eu tinha com as pessoas era justamente esse relacionamento humano. Então, eu tinha minhas cotas para bater, eu tinha o que eu precisava vender, mas o que me interessava, de fato, era essa relação com o outro, com as pessoas, conhecer um pouco mais delas, da família, né? Eu me lembro que eu nunca vou me esquecer disso, porque foi emblemático. Foi aí que eu decidi que eu não podia ficar nessa área. Eu fui com o meu chefe, sentei e lá nos Estados Unidos contei para ele que eu já tinha feito teatro, televisão, tudo isso. E aí ele falou assim, você não tem um vídeo para mostrar? Naquela época era VHS, não era telefone que a gente hoje em dia tem, né? E aí eu sentei com ele e com uma colega que trabalhava com a gente ficou assistindo as minhas cenas de novela. Ai, gente, mas que novela foi essa? Agora eu tô curiosa. Não pode contar? Não posso. Pode? Se as pessoas forem no YouTube, né, estão como Roberta Índio do Brasil. Porque, curiosamente, o meu nome, né, desmistificando, é Roberta Índio do Brasil Ferraz Rosenburg. Tá. Tudo isso é meu nome. Não, é de verdade, de o Índio do Brasil. É real. Né? Minha mãe quis botar todo o nome dela e mais o do meu pai. Isso. O que eu não fiz com as minhas filhas, tá? Eu encurtei o caminho para elas. Não fiz isso. E quando eu comecei a trabalhar, né, nessa época de adolescente, eu usava Roberta Índio do Brasil. Tá, porque bonito. Eu já achava que era diferente, né? E aí, lá, eu fiz A Viagem, que é uma novela espírita. Sim, A Viagem, me lembro dessa novela. De Coração, eu fiz Malhação, a primeira leva de Malhação. Gente, me dá um autógrafo agora. Que legal. E aí, bom,
E aí, quando eu estava sentada, né, com esse meu ex-chefe, com uma colega de trabalho, a gente olhando as minhas cenas de novela num banco, eu falei assim, gente, eu estou fazendo a coisa errada, eu não posso estar aqui trabalhando com isso, porque não é o que eu gosto, né? Sua ficha caiu ali quando vocês estavam juntos e falou, não, gente. Eu me dei conta, eu já sabia que não era muito o que eu queria, né? Mas eu estou falando de 20 e tantos anos atrás. Então, numa época em que ter uma profissão era ser advogado, era ser economista, era ser professor, né? Não existia essa amplitude de profissionais e de possibilidades que a gente vê hoje em dia. Uhum. Então, quando eu estava lá, né, sendo atriz e dependendo de uma rede só que a gente tinha, um canal único, né? Na verdade, tinham 2, mas você ficava muito praticamente dependente. Monopólio, né? Monopólio. Os meus pais, realmente, eles tinham essa preocupação e eu também, né? Porque, poxa, e se amanhã... Eu hoje sou contratada, mas e amanhã se não acontecer? O que vai acontecer comigo? Então, não tinha muita opção. Eu fiz a faculdade e aí o curioso foi, que eu acho que tem muito a ver com o que eu faço hoje, Vivi, muito mesmo, foi que eu continuei trabalhando, eu não tive naquele momento, né, a clareza de dizer eu vou mudar de profissão e pronto. Tá. Eu continuei trabalhando, mas já foi um estalo para mim do que eu estava num lugar que eu não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. E aí, eu acho que naquela época, tudo para mim era um copo meio vazio. Tá. Eu comecei a me perceber uma pessoa que reclamava. Eu nunca deixei de correr atrás das minhas coisas, eu nunca deixei de ter proatividade, ser ativa, protagonista, nunca. Mas eu olhava as coisas assim de um lado meio vazio, o copo, sabe? Eu via um problema onde talvez não tivesse ou que eu pudesse remediar. E aí tive a minha primeira filha, ela nasceu, eu continuei trabalhando nessa área. Depois, quando eu tive a segunda filha, foi quando eu engravidei dela. E aí eu já estava trabalhando, eu mudei de área financeira para produção. Falei assim, bom, eu não vou ser artista, mas eu vou produzir. Então, deixa eu produzir. E eu me lembro, aí é até triste, né? Ri agora, tá? Porque não mas lá foi triste, né? Eu me lembro que eu trabalhei lá uns 4 meses. Eu bati um carro. Fiz uma produção de uma peça. Eu perdi dinheiro. E no final, se eu for botar assim na conta do lápis, eu devo ter ganho naquele tempo final de 3 meses, R$100, que seria hoje. Aí eu parei e falei assim, chega, não vou mais trabalhar com isso. Não vou, tá num caminho errado, também não é o que eu quero, né? Se é para ser atriz, vamos ser atriz, se é para trabalhar no mercado, vamos trabalhar no mercado. E aí, nessa época eu já estava, né, com a minha filha mais nova nascendo e ela nasceu com uma alergia multialimentar. Só que na época a gente não sabia o que era. Eu passei 3 meses com um diagnóstico, sem diagnóstico. E é a pior coisa que pode acontecer na vida de um pai, né? Porque achavam que era algo muito sério. E realmente era, mas era tratável, só que eu não sabia na época. Uhum. E ali eu parei com tudo. Parei de trabalhar. Graças a Deus eu tive o suporte, o apoio do meu marido, né? Então eu fui cuidar dela. E aí a gente descobriu que era uma alergia multialimentar. Ela cuidou, tratou. Hoje em dia ela é 100% curada. Uhum. Né? Mas naquele momento que ela ficou boa, o pediatra falou para mim assim, olha, sua filha já tá boa, agora você que tem que se cuidar. E quando ele falou isso para mim, eu realmente entrei, né, eu parei com tudo, porque eu já não estava feliz onde eu estava trabalhando. O que eu estava fazendo. Quando você tem um bebê que pode morrer amanhã, você pensa assim, a vida é muito curta. Isso, para mim, foi o maior presente que eu ganhei na vida. Porque eu falei, eu vou ser feliz. Então, ali eu escolhi ser feliz. Eu falei, eu vou ajudar as pessoas, como eu fui ajudada no momento em que eu mais precisei. Porque naquele momento de aflição, né, quando a Carol nasceu, eu tive muito apoio de muitas pessoas que eu não imaginava, né? E pessoas que eu não conhecia, né? Desde o pediatra. Sabe aquelas coisas que acontecem no momento
exata e você não sabe nem por que elas acontecem. E foi ali que eu decidi que eu ia olhar e ia fazendo algo que eu realmente gostava e me importava. E eu descobri que eram pessoas, né? E como seguir esse caminho. Aí eu decidi que eu ia fazer uma faculdade de psicologia. Para mim era o óbvio, né? Então, vou trabalhar com pessoas, vou fazer uma faculdade de psicologia. E eu, mais uma vez, fui muito ajudada, porque quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu acho que eu tenho esse desejo, assim, que um dia, antes de eu morrer, ainda vou fazer. Ah, você só entrou? Eu fiz 2 anos, mas não terminei. Tá. Não chegou a 2 anos, acho que chegaram 3 semestres. Mas no meio da faculdade, abri um estágio, né, numa consultoria. E aí eu fui lá, me arrumei toda e fui bater na porta. Puxa, eu vim aqui pro estágio, né? E aí a consultora chegou para mim e falou assim, olha, eu tô olhando seu currículo aqui e eu acho que no 2º mês de estágio você vai estar super entediada. Porque você já tem uma experiência profissional, olha o que você já fez. Não acho que você vai estar feliz aqui. Eu falei, mas eu quero uma oportunidade, porque eu quero trabalhar com isso, né? E aí ela me orientou, ela falou, não, se você realmente quer, você pode se reposicionar no mercado, você não precisa fazer uma nova faculdade, né? E aí ela me deu umas dicas de alguns assessments que eu podia me certificar, na época era o MBTI, que era o mais conhecido, né? E aí eu fui, me certifiquei, conheci o coaching, né? Fui fazer um programa de coaching, na época, eu costumo dizer que meu pai morreu sem saber o que eu fazia, porque quando ele faleceu, eu dizia para ele que eu era coach, e ele, o que é isso, minha filha? Coach, eu só sei de coach e não sei o que é o nome de uma arma, porque meu pai era militar, né? Ok.